Eu queria falar um pouco sobre a cruz de Cristo hoje, nesta manhã, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 38. Deus é bom, aleluias. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 38, diz assim: quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E agora nós vamos ler Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Olha só. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25 diz: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Em outras palavras, quando nós decidimos viver por nossa conta, sem depositar fé e esperança em Cristo Jesus, nós também seremos responsáveis pelas consequências das nossas ações. E quantas vezes eu fui pego quando não conhecia Cristo, a bater de frente com a parede, no modo dizendo, por tentar fazer as coisas do meu jeito, pela força do meu braço, e tudo dá errado. No começo é uma maravilha, né? No começo a gente começa a fazer as nossas coisas. Não, vou fazer assim, vou dar o meu jeito aqui, vou resolver meu problema assim, né? Se alguém ofende, a gente quer ofender em dobro, né? Se alguém se irrita com a gente quer se irritar em dobro, e a gente não mede esforços, e aí compra briga, contenda, dificuldades, e tudo isso tem consequência. No começo parece tudo muito bom, parece que a nossa vida está caminhando bem, mas os anos vão se passando e a gente vê que não conseguiu sair do lugar. Os anos vão se passando e a gente vê que estamos estagnados. Parece que as coisas de certa forma não fazem sentido para nós. Parece que a nossa vida ela não se encontra em um propósito consolidado. A gente simplesmente está vivendo e gastando os nossos dias e usando a nossa vida de uma forma desnorteada, sem uma direção. Por que eu digo isso? Porque estar em Cristo é você ter uma direção, e uma direção que vai gerar em você vida, uma direção que vai gerar em você esperança para suportar e vencer os problemas, os desafios da sua vida. Então, quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, quando eu não tinha ainda conhecimento sobre Jesus, era uma vida desregrada, era um lar dividido, um lar de contenda, sabe? Era briga na rua, né? A gente fica com pensamentos maliciosos, com ira no coração, com raiva. Ah, fulano me fez tal coisa, eu não vou mais falar com ele, eu não quero mais saber dessa pessoa. E a gente começa a acumular coisas, a gente começa a acumular sentimentos que não é para a gente acumular, né? Nós não somos acumulador de sujeira. Você não nasceu para ser um acumulador de porcaria, de tralha, de coisa velha. Não, você nasceu imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você nasceu para ser luz e sal dessa terra. Você nasceu com um propósito. Sua vida não é perdida. Sua existência não é um acaso, ela é um plano divino. Deus te colocou sobre essa terra. A sua existência, ela foi para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E quando essas coisas parecem ser tão reais para nós, tudo começa a se encaixar. Olha o que diz em Isaías, capítulo de número 53, do versículo 2 até o versículo 7, nós vamos fazer essa leitura e você vai começar a entender esse Jesus maravilhoso e o que Ele fez pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raízes em terra seca, e não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado,
homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e desviamos os olhos. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Olha só isso, irmãos. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. E o versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. De quem Isaías está falando, senão do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Isaías foi usado para profetizar, para revelar aquilo que iria acontecer no futuro, a vinda do Mestre, a vinda do Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto não conhecíamos a Deus, estávamos ali fazendo as coisas erradas, praticando coisas erradas. E Jesus, tudo isso que hoje vem na nossa memória, todas as coisas que fazemos de errado, ela vem na nossa memória, no sentido de lembrarmos que Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço de cruz, por causa do meu e do seu pecado, por causa da minha e da sua situação, por causa da nossa rebeldia, quando deixamos fechados os nossos ouvidos, porque não queremos ouvir falar de Jesus, quando fechamos o nosso coração e falamos: eu não quero saber desse evangelho. Sabe que tem uma senhora que congrega ali perto da casa da minha mãe, e eu chamo ela da irmã do sapatinho de fogo. E essa irmã, quando ela abre a boca, irmão, o céu desce. Ela fala umas coisas que eu não contei minha vida para ela, eu nunca falei nada para ela. E ela uma vez abriu a boca dela e começou a falar, irmãos, as coisas ocultas da minha vida que ninguém sabia. E aquilo foi fazendo sentido para mim. Eu fui tomando a minha consciência de que não se tratava de uma fala qualquer. E eu abri o meu coração. Eu abri o meu coração para que Jesus pudesse entrar. Eu abri a minha mente, os meus ouvidos, para que aquilo começasse a fazer sentido para mim, para que eu entendesse que não é um acaso, não é uma coisa qualquer, mas é uma palavra revelada que vem do trono de Deus. E que essa palavra, ela não é uma palavra comum, ela não é uma fala comum, mas ela gera em si vida. Ela vem e entra no coração e começa a gerar vida, começa a gerar esperança, começa a trazer para nós o sentido da nossa vida e da nossa existência. E nós começamos a retomar a nossa consciência, no sentido de entendermos que nós não somos o acaso nesse mundo, nós não somos só mais um nesse mundo, não, nós estamos aqui para glorificar ao nome do Senhor. E através de Jesus Cristo, que morreu sobre a cruz do Calvário, os nossos pecados, aleluia, são tirados, são esquecidos, são jogados no mar do esquecimento. Nós somos lavados, renovados em Cristo, e começamos a ver que há sim a esperança. Minha vida tem jeito, não está perdido, não é o fim. Tem gente que fala assim: não, eu não tenho mais solução. Se eu te contar o que eu já fiz, não tem mais solução. Não caia nessa mentira do diabo. Tem solução. Jesus morreu na cruz por isso, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. E quando confessamos a Ele, quando falamos: Senhor, me perdoa, Ele perdoa.
perdoa, Ele sara, Ele muda história, Ele muda destino, Ele traz a nossa consciência, a razão da nossa existência, louvado seja Deus. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 a 8. Essa palavra é uma palavra muito, muito poderosa de Deus, que Jesus Cristo, através do servo dele, falando ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha só, a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha que tremendo, irmãos. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, ou de servo, outras versões dizem, e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. O verso 8 e o último diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui em Filipenses está dizendo o quê? Para nós usarmos o padrão de Cristo. Se Cristo perdoava, eu vou perdoar. Se Cristo ele trazia a paz, Ele apaziguava, eu vou ser um embaixador da paz. Aonde tem contenda, eu vou levar a paz. Olha, você quer ver uma coisa? Na porta das escolas, termina o período da aula, o pessoal sai da escola, às vezes um aluno vai brigar com o outro. O que acontece? Junta aquela galera toda e começam a gritar, um defendendo vai lá, pega ele, bate nele. Olha, cadê o pacificador? Cadê o que vai apaziguar? Cadê o que vai separar os dois e falar, parem com isso? Jesus nos chama para essa missão. Por isso que somos imagem e semelhança, e por isso que Ele é o nosso exemplo. Nós temos que ser uma cópia de Jesus Cristo na terra e seguir da maneira que Ele seguiu. Então, se Ele foi humilde, seremos humildes. Se Ele teve amor pelas vidas, nós teremos amor pelas vidas. Nós teremos amor por todos que passaram por aqui, por todos desse bairro. Nós ficaremos apaixonados por cada vida aqui, querendo levar o Evangelho, querendo compartilhar das boas novas. Esse sentimento de Cristo Jesus, Ele vai exalar sobre nós. Amém, irmãos? Ele vai exalar em nossas vidas e nós seremos impactados pela presença do Senhor Jesus Cristo, que gera em nós uma nova vida nele, louvado seja Deus. Bom, a sua morte na cruz, ela teve um propósito, e o primeiro propósito foi para que nós pudéssemos lutar contra o pecado. Agora nós estamos na posição, nós estamos na oposição. Nós estávamos na posição, fazia, causava, acontecia. Agora nós estamos na oposição. Olha aqui diz Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Olha que tremendo essa palavra do apóstolo Paulo. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não, as pessoas ficam ali escravas do medo. O medo também se torna um pecado, irmão. O medo aprisiona, o medo trava a pessoa, e ela fica ali com angústia, com tristeza, com amargura, com ressentimento, com ódio, com rancor. Olha o tanto de sentimento ruim, e fica cheia dessas coisas carregando. Isso gera morte. Você já viu essas pessoas? Às vezes tem uma pessoa que ela tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mas você olha para ela, parece que ela está com 70 anos. Ela está com uma aparência triste, ela está com o semblante caído, ela está com o coração ali fechado, e nem ela sabe por quê, nem ela sabe o que está acontecendo. Mas Jesus Cristo, aleluia, nessa manhã está nos dizendo: eu tenho a cura, eu tenho a transformação de vida, eu tenho um remédio para curar você, para alimentar a sua alma, para trazer para você um norte. Louvado seja Deus. Segundo propósito é ter uma vida transformada.
Olha só, nós vamos falar um pouco de Jacó agora. Olha só em Gênesis, capítulo 32, versículo 27. Olha que tremenda essa palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Para termos uma vida transformada. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu ele. Olha só. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Você já imaginou, irmãos? Nós estamos falando de um homem que ele nasceu trapaceando, irmão. Ele nasceu dando golpe, né? Na hora ali de nascer o seu irmão, Esaú foi nascer no primeiro, e quem estava lá segurando no calcanhar? Jacó lá segurando no calcanhar do seu irmão. A palavra do Senhor fala que certa feita o seu irmão Esaú era um grande caçador, e ele caçou, voltou da caça cansado, afadigado, e aí ele vai até o seu irmão, fala: poxa, você está comendo aí, você está com esse prato gostoso aí, com esse alimento, me dá esse prato aí. Aí Jacó vira para ele e fala: eu te dou o prato, mas só se você me der a sua primogenitura, porque existe uma bênção da primogenitura. Amém, irmão? Um princípio de Deus isso. E ali o irmão falou: o que me adianta a primogenitura, sendo que agora tu é com fome? E ali ele vai barganhar com o irmão. Depois a mãe dele vai ajudá-lo para que ele pudesse servir o seu pai e receber a bênção da primogenitura. Seu pai não estava enxergando direito, acaba liberando a bênção para Jacó, de vez liberar a bênção para Esaú. Depois Jacó tem que fugir porque seu irmão se ira com ele e quer matar. Olha só a contenda, olha só o tanto de coisa. Aí Jacó vai morar longe com os parentes, aí ele vai se apaixonar pela moça, aí o seu futuro sogro vai falar: olha, se você quer casar com ela, você vai trabalhar 7 anos aqui. Trabalha 7 anos, deita com a mulher, no dia seguinte ele vê que não é a mulher, é a outra, é a mais velha. Aí ele vai: sogro, você me deu uma mulher errada. Ele: não, é porque existe aqui uma lei e você teria que casar com ela primeiro. Eu tenho que casar primeiro a mais velha para depois casar a mais nova. E aí ele tem que trabalhar mais. Olha só, tudo que ele deu de golpe volta para ele agora, né? Ele foi dar o golpe, agora ele recebe o golpe do sogro e vai ter que trabalhar 14 anos para o sogro para casar com a esposa. E lá ele vai tentar dar o golpe no sogro dele com o negócio das ovelhas. Olha, vai acontecer muita história. Mas o que eu quero te dizer é que no momento em que esse homem resolve voltar para se encontrar com o seu irmão, ele resolve fazer do jeito dele. E essa é a questão, quando nós queremos fazer do nosso jeito. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jacó está retornando, ele fala: olha, pega aqui uma parte desses alimentos, uma parte do meu gado, leva na frente para servir o meu irmão. Quer dizer, está tentando comprar o irmão com um presente. Deixou uma situação tremenda lá atrás, uma coisa complicada, uma discórdia, e agora ele está voltando e querendo pagar com presente. Isso não resolve problema. Quantas vezes, irmão de Deus, a pessoa comete um erro ali, uma falha, e ela acha que eu vou levar para o shopping e vai resolver, eu vou comprar um presente. Não, isso não resolve não. A palavra do Senhor fala que ele teve um encontro com Deus. Jacó teve um encontro com Deus. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. O cara era fogo, meu. Ele passava rasteiro em todo mundo. E ele teve encontro com Deus. O anjo do Senhor veio e ele segurou no anjo e não soltava. Olha só como o cara é. Segurou no anjo e não soltava. O anjo teve que ferir ele, feriu ele, me solta. E ele falou: eu só te solto se você liberar a minha bênção. Sabe por quê? Jacó pôde entender que ele precisava de uma transformação de vida, que não adiantava levar presente, não adiantava ele fazer do jeito dele, ele precisava de Deus na vida dele. Então uma palavra é liberada pelo anjo. O anjo era o próprio Deus, tá, irmão? Uma palavra é liberada pelo próprio anjo. E o anjo fala: agora seu nome não será mais Jacó, seu nome agora será Israel. Aleluia, seu nome será agora Israel. O que significa Israel? Soldado de Deus. Quer dizer, agora você não vai ser mais conhecido como o cara que dá o golpe, não.
Agora você vai ser embaixador do Evangelho. Você vai ser soldado valente de Deus. Amados, é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Deus quer nos transformar. Deus quer mudar a nossa identidade. Deus quer mudar o rumo da nossa vida. Deus quer mudar a nossa mente, o nosso coração. E às vezes ficamos relutando em receber Jesus, relutando, aleluia, em servir a Deus, e tentamos levar a nossa vida como se tudo estivesse bom. Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer: não está bom sem a presença de Jesus, nada está bom. Se você não tem Jesus na sua vida, nada vai estar bom. É necessário receber o Senhor Jesus Cristo, é necessário se arrepender, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas debilidades, e Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Jesus Cristo vai mudar teu nome, Jesus Cristo vai mudar teu rumo, a tua história. As pessoas olharão para você e, aleluia, elas verão algo diferente em seu semblante. Você resplandecerá a presença do Senhor Jesus. Na sua casa haverá paz, haverá comunhão, haverá unidade. Chega de divisão, chega de contenda familiar, chega de disse-me-disse. Agora você é um pacificador do Senhor. Agora você é um embaixador de Cristo Jesus na terra, levando, aleluia, a presença dele para onde você estiver. Terceiro, se arrepender dos pecados. Olha o propósito da cruz, irmão, olha que lindo. 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9. Oh, aleluias. Como esse Jesus é bom. Como esse Jesus é bom. Mas se confessarmos, vamos ler junto? Vamos lá, gente? Vamos lá. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente era injusto. A gente era injusto. A gente era... Quantas vezes na roda dos amigos da escola lá, às vezes faltava um amigo, a gente comia rapidinho. E aí o outro, se não chegou, meu irmão, tchau. Sabe, a gente agia injustamente. Quantas vezes quando eu não conhecia Jesus, eu entrava no ônibus para trabalhar e só tinha o lugar, o assento do idoso, evangelista Rodrigo, só o assento do idoso. E eu 6 horas da manhã com aquele sono, o corpo cansado, eu sentava lá no lugar do idoso lá e ó, ficava dormindo lá. Aí eu abri o olho de canto assim, quando eu via que tinha alguém me encostando, que já era um idoso querendo sentar. E eu não queria levantar não, irmão. Eu não queria levantar. Uma vez uma senhora me acordou. Uma vez a senhora pegou no meu braço. Falou: ô jovem, levanta aí para eu sentar. A gente era injusto, irmão. A gente não ajudava o próximo. A gente não amava as pessoas. A gente não pensava nas pessoas. A gente olhava e falava: ah, esse cara aí é um vagabundo, esse cara é um alcoólatra. Não ajudava, não liberava uma palavra, não dava um pão, não dava uma água, sabe? Até dentro de casa lá, minha mãe comprava alguma coisa boa lá para comer, eu já detonava. Daqui a pouco minha irmã queria, falou: cadê aquele doce? Ah, eu já comi. Aí era uma briga, porque eu esqueci de deixar para ela. Não é que eu esqueci não, é que eu quis comer tudo mesmo. Sabe? Então essas coisas eram o que fazíamos. Isso não está certo. Isso não gera bênção. Isso não libera coisas poderosas de Deus sobre nossas vidas. Essa conduta não é uma conduta cristã. Aleluia. Olha só. Quarto, ter a bênção de Deus. Quer ter a bênção de Deus? Olha só, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Olha que palavra poderosa é essa, meus irmãos. Mas Cristo nos resgatou da multidão pronunciada pela lei, tomou sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Olha só o versículo 14.
Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus pagou o preço, irmãos. Jesus foi envergonhado, era uma vergonha estar sobre o madeiro, e ele foi sobre ele passou vergonha no nosso lugar, aleluia. Ele subiu lá, ele não precisava disso, irmãos, era para eu estar lá, era para você estar lá, aleluia, pagando isso, mas ele fez isso por amor, porque ele me ama, ele te ama, e isso foi feito uma liberação de bênçãos, que estende, hoje nós estamos aqui nessa manhã, e bênçãos estão sendo liberadas, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz. A graça é de graça para nós. Repita comigo: a graça, de novo, a graça de Deus, ela é de graça para nós, mas foi pago um alto preço por ela. Aleluia, aleluia. Jesus pagou esse alto preço para que hoje de manhã a gente, de uma forma tão gostosa, tão abençoada, pudéssemos estar aqui adorando. Não é gostoso, missionário? É uma bênção, é um mover de Deus, é uma atmosfera do céu, é uma presença do Espírito Santo, e isso está sendo liberado através do quê? Através do que Jesus Cristo fez. Se Ele não tivesse morrido na cruz, o que seríamos de nós, meus irmãos? Louvado seja Deus. Quinto, ter comunhão com Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha que lindo isso. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos, aleluia, transformados pela verdade de Cristo, aleluia. Nós somos redimidos, nós somos santificados no Senhor Jesus Cristo. O sangue dele tem poder, e o sangue dele nos redimiu, o sangue dele fez reestabelecer uma aliança que tinha sido quebrada. E deixa eu te contar uma novidade: essa aliança estabelecida na cruz do Calvário, ela é inquebrável, ela foi gerada em amor, amor por mim, amor por você. Cristo te ama, Jesus Cristo, Ele ama a sua vida, aleluias, oh, glória a Deus, aleluia. Sexto e último, ter salvação em Cristo Jesus. É isso que a cruz fez. Agora nós vamos ter salvação em Cristo. Nada está perdido, nada está perdido. No livro de João, capítulo 3, esse versículo é conhecido, versículo 16. João 3,16. Guarde isso, guarde na sua cabeça. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. Nós temos vida eterna em Cristo agora. Somos lavados, somos redimidos na presença dele. E agora o amor que foi gerado, ele nos aliançou de volta para o Pai. E agora nós temos vida eterna. Agora temos esperança. Tem esperança para quem está lá fora, irmão. Tem esperança ainda para quem não aceitou Jesus. Há esperança ainda. Jesus não voltou ainda. Quando ele voltar, ele vai nos levar. Mas ele não voltou ainda. Há uma esperança pairando no ar. Por isso que o diabo vai tentar com todas as forças que nós não nos aproximemos de Cristo. Ele vai tentar com todas as forças para nós não nos conectarmos com o Pai, não entrarmos em comunhão com Deus. Ele vai tentar com todas as forças nos afastar de Jesus. Ele vai colocar na nossa mente umas coisas
doida, vai falar, não, esses crentes é tudo doido, vai falar, não, você não precisa disso, porque se você for para a igreja, você vai ficar preso, se você for para a igreja, você vai ficar ali todo amarrado naquela situação, imagina. Olha, eu vou te dizer, irmão, eu nunca aproveitei tanto a minha vida, eu nunca curti tanto a minha vida, irmão. Fala sério, crente come, crente toma Coca-Cola, crente gosta de ir pra praia, tomar banho de sol. Gosta ou não gosta, irmão? Eu curto uma aguinha, ou ir pro interior, dar aquela descansada gostosa, ou fazer aquela viagem de avião. Eu profetizo em nome de Jesus, uma viagem de avião e curtir, e conhecer outras nações. Crente gosta de festa, crente gosta de ir pro cinema, irmão, gosta de ver Netflix. É isso. A diferença é, nós fazemos tudo com Jesus do lado. Então é o seguinte, Jesus, você vai entrar comigo? Eu vou. Jesus, você assistir esse filme? Eu vou assistir. Jesus abraçaria o mendigo na rua, irmão? Abraçaria. Jesus abraçaria o drogado ali, o drogado caído? Abraçaria. Levaria um pão, uma água, conversaria. E nós temos que fazer isso. Essa deve ser a nossa atitude. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que ficar felizes com as pessoas. Nós temos que ter amor em evangelizar, em falar de Jesus para as pessoas. Porque eu não posso reter, irmão. Ele me encontrou, ele me achou. Como que eu vou esconder esse evangelho agora? Não tem como, eu tenho que falar. Eu tenho que falar um bom dia cheio do Espírito Santo, né? Bom dia. Eu tenho que falar, Deus abençoe o seu dia. Eu tenho que falar um Jesus te ama, né? Que é um clichê, mas isso é tão poderoso. Tem gente que não sabe que Jesus ama ela, ama ele. Às vezes a pessoa cometeu tantas situações na vida que ela fala, não, Jesus não me quer mais não. É mentira, ele quer sim, ele ama sim. E que eu e você venhamos ser esse instrumento de Deus para anunciar essa verdade em alto e bom som. Jesus te ama, louvado seja Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com a tua presença. Senhor, vem sobre nós com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Jesus Cristo, com a tua glória, com a tua unção, meu Pai. A unção que transforma, que... Sou Igreja de Deus.